Saudações missionárias. Quanto custou para você a decisão de seguir a Cristo? Talvez você deve pensar um pouquinho e chegar à conclusão de que custou para você abandonar uma vida de promiscuidade, abandonar ídolos, vícios. Mas, ao final das contas, você vai concordar que esse abandonar que você fez não te trouxe grandes prejuízos, pelo contrário, trouxe foi benefícios, né? Mas hoje eu quero falar com você a respeito de cristãos que, por decidir seguir a Cristo, perderam a sua liberdade. Esse é o assunto de hoje, do nosso Momento Missionário. Leia comigo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, ele pede para ele não envergonhar-se de duas coisas. Em primeiro lugar, não se envergonhar do Evangelho. Timóteo não deveria ter vergonha, deveria ser ousado em pregar o Evangelho. E é claro, esse pedido se estende a mim e a você também. Não tenhamos vergonha de pregar o Evangelho, não tenhamos vergonha do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus sofreu a morte mais vergonhosa que havia na época, que era a morte de cruz, por mim e por você. Não tenhamos vergonha do Evangelho. Uma segunda coisa que Paulo pede é que Timóteo não tivesse vergonha dele mesmo, de Paulo, porque ele estava na prisão, porque ele era preso. E nós precisamos, associado a essa palavra, nós precisamos também não nos envergonhar dos nossos irmãos que sofrem e que estão na prisão por causa do Evangelho. Sabe que mesmo hoje existem muitos cristãos que estão sofrendo, que são prisioneiros por causa da fé em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo, escrevendo a Timóteo, ele faz um outro pedido. Ele pede para que ele participasse com ele, ou participasse dos sofrimentos com ele. E hoje, dando continuidade ao assunto que eu falei no vídeo passado sobre o DIP, e se você não assistiu, eu te aconselho a acessar o link do vídeo passado e assistir a respeito do DIP. Eu falo um pouquinho sobre o que é o DIP. E dando continuidade ao tema do DIP desse ano, que é cristãos presos, eu gostaria de encorajar você a seguir o que Timóteo, ou o que Paulo pede a Timóteo, que é participar com eles do sofrimento. E como é que nós podemos participar? Nós podemos participar através da nossa intercessão, através da nossa contribuição. E o enfoque do DIP nesse ano de 2021 são os cristãos presos no Irã, na Coreia do Norte e na Eritreia. É claro que existem cristãos presos em outros países, existe perseguição em outros países. Existe um ranking de 50 países onde há o maior índice de perseguição por causa do Evangelho. E a Coreia do Norte está em primeiro lugar já há alguns anos, como o país mais perseguido do mundo. Ou melhor, o país que mais persegue cristãos no mundo. E por que o enfoque nesses três países, na prisão desses três países? Porque são prisões muito duras, muito severas. Por exemplo, no Irã, os prisioneiros, eles são tratados como animais. Não há misericórdia, não há cuidado, não há o mínimo de auxílio, de proteção. Naquele país não existe direitos humanos, são tratados como animais. E na Coreia do Norte, as prisões ali naquele país, elas são usadas como fonte de tortura, de trabalhos forçados. Aliás, os principais tipos de prisão lá da Coreia do Norte são exatamente os campos de trabalhos forçados, onde as pessoas trabalham até exaurirem as suas forças. E quando eles não têm mais forças para trabalhar, são executados.
Também, nas prisões ali da Coreia do Norte, existem relatos de abusos sexuais, de tortura, de abortos forçados. Então, ser prisioneiro ali naquele país, se você não for um prisioneiro ali usado, que geralmente os prisioneiros ocidentais, eles são usados como moeda de troca. Nesse caso, existe a tortura, existe o sofrimento, mas talvez por medo do que esses prisioneiros possam relatar futuramente, existe um certo cuidado, um certo amenizar das torturas. Mas aqueles que são coreanos, seja sul-coreanos ou norte-coreanos, que são aprisionados como ameaças ao governo, ditador, vamos dizer assim, como preso político ou como preso por causa de religião, eles são torturados, eles são tratados como animais, eles são tratados sem nenhuma misericórdia até a morte. Dificilmente eles são soltos. E desses campos, dessas prisões onde eles são colocados, é impossível a pessoa fugir. Então, é necessário que intercedamos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição na Coreia do Norte. E na Eritreia, existem 2 tipos básicos de prisão. Existem os containers, que são colocados ali, os cristãos são colocados muitos em um único container, expostos ao sol do dia, ao calor desértico do sol e ao frio da noite. Ou então eles são colocados em prisões subterrâneas, em túneis subterrâneos, cavados especialmente para isso no meio do deserto. E esses prisioneiros, eles também são obrigados a cavar outros túneis quando o exército ali, os soldados, precisam de novos espaços para outros prisioneiros, eles obrigam os próprios prisioneiros a cavarem novos túneis. Então o sofrimento é enorme, é terrível. E como é que nós podemos participar? Conforme o apóstolo diz a Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Nós podemos participar intercedendo por eles e contribuindo para que a Missão Portas Abertas, que é a agência missionária que tem prestado socorro, que tem prestado um serviço mais de perto aos nossos irmãos, nós podemos contribuir financeiramente também para que o trabalho ali não cesse, para que o socorro aos nossos irmãos não cesse. E orarmos para que eles permaneçam firmes, que as torturas, que são o principal objetivo, negar a Cristo ou entregar irmãos em Cristo, que essas torturas elas não surtam o efeito que os soldados, os torturadores desejam, mas que os nossos irmãos permaneçam firmes, permaneçam fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos orar por eles, participar do sofrimento deles através da oração. Porque, afinal de contas, missões se fazem com os pés que vão, mas com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.